Que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente tem em mãos um texto, milenar, o capítulo 43 de Isaías, e para nos guiar, o comentário do teólogo John E. Martin. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender como uma mensagem de esperança foi, construída para um povo que se sentia completamente esquecido, sabe? No exílio da Babilônia. Totalmente à deriva, isso. A pergunta que guia a gente é: como uma comunidade que perdeu tudo aprende a ter esperança de novo? E o texto de Isaías parece ser essa resposta, passo a passo. Exatamente. E é uma resposta que começa de um jeito muito, muito direto. O comentário de Martin destaca um ponto que é crucial. O exílio físico, o político, já estava perto do fim. Libertação já aparecia no horizonte. Isso. Mas o problema mais fundo era o espiritual, o cativeiro da alma. O povo se sentia abandonado por Deus. É nesse vácuo, nesse silêncio, que a voz de Deus surge com um imperativo, poderoso. Não tenha medo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, é uma coisa dizer não tenha medo. Mas para um povo cativo, essas palavras podem soar meio vazias. Claro. É como dizer para alguém no meio de uma tempestade para não se preocupar com a chuva. Que base, que substância Deus oferece para que esse comando não seja só um otimismo sem fundamento? Essa é a questão central. E a resposta é que ele não dá só um comando, ele dá razões. E o comentário de Martin nos ajuda a ver que essa coragem é construída em cima de 3 pilares. 3 pilares. O primeiro está logo na primeira frase. Porque eu remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. A palavra remir do hebraico gaal é potentíssima. O que ela significa exatamente? Significa comprar de volta da escravidão, resgatar. Deus está ativando a memória deles, dizendo, olha, lembram do Egito? Eu já fiz isso antes. Eu não só criei vocês, eu resgatei vocês quando eram escravos. Nossa, isso é muito poderoso. A fidelidade do passado se torna a base para a esperança do futuro. É como se ele apresentasse um histórico de confiança. Exato. Justo quando a fé deles está mais fraca. E a promessa que vem logo depois de passar por águas e fogo. Sim. É a garantia de que esse histórico continua valendo. As águas e o fogo do versículo 2 são, claro, metáforas para as provações mais extremas que se pode imaginar. Ok. E a promessa não é que eles não vão passar por dificuldades. É que quando passarem, ele estará com eles. E essas forças não vão ter a palavra final. A água não afoga, o fogo não queima. É uma promessa de proteção no meio do caos, não de ausência dele. Perfeito, é isso. Ok, esse é o primeiro pilar. Identidade baseada na criação e redenção. E o segundo? O segundo é o amor divino incondicional. E aqui o texto fica um pouco estranho para nós hoje. Nos versículos 3 e 4, Deus diz que dará ao Egito, Cuxi e Sebá como resgate por Israel. Espera um pouco. Isso soa um tanto transacional. Quase como se Deus estivesse num xadrez geopolítico trocando nações. Um favoritismo que pode ser meio desconfortável, né? Como o comentário de Martim ajuda a gente a entender isso? Sua reação é a correta. E é por isso que o contexto é tão importante. Uma das sacadas do comentário de Martin é que isso reflete uma realidade da época. O Império Persa, que Deus usaria para libertar os judeus, de fato expandiu seu domínio sobre essas nações. Entendi. A linguagem de resgate é uma forma poética de Deus dizer: para mim, vocês são tão preciosos que a reconfiguração de impérios é o preço que eu pago pela liberdade de vocês. Nossa. O ponto não é que os egípcios valem menos. É que o valor de Israel não vem do poder ou da retidão deles, mas unicamente da escolha e do amor de Deus. Isso muda tudo. O valor não está no que eles fazem, mas em como Deus os vê. E o terceiro pilar? É a promessa da presença. Se o primeiro pilar é sobre o que Deus fez e o segundo sobre como Deus os vê, o terceiro é sobre onde Deus estará. Exato. O versículo 5 é claro. Não tenha medo, porque eu estarei com você.
E essa promessa se expande. Martin observa que não se trata só de voltar da Babilônia. A visão fica global. Trarei a sua descendência do Oriente, do Ocidente, direi ao Norte, entregue. Ao Sul, não os impeça. É uma promessa que transcende aquele momento histórico. Totalmente. Aponta para uma reunião futura, global. Certo. Então, temos uma base sólida para a esperança. Mas aí, logo depois dessa mensagem de valor e promessa, o texto dá uma virada desconcertante. Nos versículos 8 a 13, Deus chama esse mesmo povo de cego e surdo. Exato. E em seguida os convoca para serem sua testemunha. Isso parece um paradoxo completo. Como alguém que não vê e não ouve pode testemunhar? É aqui que a genialidade da mensagem se revela. O grande insight que a análise de Martin nos oferece é que o paradoxo é intencional. Deus está montando uma espécie de Tribunal cósmico. um tribunal. Sim. Ele desafia as outras nações e seus ídolos. Reúnam-se. Apresentem suas testemunhas. Mostrem um Deus que previu a história como eu previ. E a resposta é um silêncio total. Os ídolos são mudos. E é nesse silêncio que entra a testemunha improvável de Deus. Israel, o povo cego e surdo. Bingo! E aqui está a grande virada. A maior falha de Israel se torna a maior prova de Deus. A cegueira e a surdez espirituais deles são o que os tornam a testemunha perfeita. Como assim? Porque prova que o poder agindo na história deles não era deles mesmos, era de Deus. Isso vira de cabeça para baixo nossa ideia do que é ser uma boa testemunha. Então, o testemunho deles não está no que eles dizem, mas no que eles são. A própria história deles, de serem escolhidos, falharem, serem exilados e agora prestes a serem restaurados. É a evidência. Perfeitamente colocado. A fraqueza deles, na verdade, magnifica o poder de Deus. O testemunho não vem da perfeição, vem da experiência. Eles são a prova viva de que, como diz o versículo 11, fora de mim não há Salvador. Se a história quebrada deles é a prova do poder de Deus, isso nos leva a pensar no que vem a seguir. E o texto vai direto para isso, como uma mudança radical do passado para o futuro. Exato. Deus diz algo que deve ter soado chocante. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova. Mas o êxodo era a identidade deles. Por que Deus diria para eles esquecerem a própria história de fundação? Essa é a pergunta-chave. E como Martin esclarece, não se trata de amnésia histórica. O êxodo ainda é fundamental. A ideia aqui é sobre foco. Foco. Deus está dizendo: o que eu fiz foi grandioso, mas o que estou prestes a fazer será tão espetacular que fará o primeiro evento parecer menor. Parem de olhar pelo retrovisor, senão vocês vão perder o que está acontecendo na sua frente. É um pouco como dizem para os atletas, esquecerem a jogada anterior, seja boa ou ruim, para se concentrarem no agora. É uma ótima analogia. E a diferença entre a coisa passada e a coisa nova é fundamental. O primeiro êxodo foi um milagre de poder destrutivo. Dividir o mar para salvar Israel e aniquilar o Egito, uma travessia pela água. Isso. O novo êxodo, o retorno da Babilônia, será um milagre de provisão e sustento. A travessia será por um deserto. E ali, Deus promete algo inédito. Porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Uau! Então, em vez de usar água para destruir inimigos, ele vai criar água do nada para sustentar seu povo. É uma inversão de imagem muito poderosa. É uma inversão total. Um milagre de cuidado no ambiente mais hostil. E o propósito de tudo isso, como os versículos 20 e 21 deixam claro, é que este povo possa proclamar o seu louvor. A libertação tem um objetivo: a adoração. E, bem quando parece que a mensagem atingiu o auge da esperança, o tom muda de novo, bruscamente. Sim, uma freada brusca. A partir do versículo 22, Deus começa a listar acusações. Você não me invocou. Você me cansou com os seus pecados. Depois de tanto encorajamento, vem essa confrontação pesada. Por que isso agora? Isso não coloca toda a promessa em risco?
Essa mudança de tom é talvez a parte mais crucial para entender a teologia deste capítulo. Martin enfatiza que essa confrontação tem um propósito claro: demolir qualquer ideia de que a libertação é uma recompensa. Deus deixa claro que não é. Pelo contrário, a adoração deles virou um fardo, os sacrifícios eram mecânicos, eles o cansaram com suas iniquidades. Ou seja, a salvação não era merecida. De jeito nenhum. De maneira alguma. E é nesse ponto, depois de deixar claro o demérito deles, que encontramos o coração do Evangelho em Isaías. O versículo 25 é uma das declarações mais puras da graça no Antigo Testamento. Qual é? Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. A repetição eu mesmo é enfática. A ação é só dele. E a motivação? Por amor de mim. Exato. A motivação é o próprio Deus, não o arrependimento do povo. Então o perdão e a restauração fluem do caráter de Deus, não da performance do povo. Mas, e a justiça? O castigo que eles sofreram? Correto. A graça não anula a responsabilidade. Deus ainda os chama a discutir a questão. A disciplina do cativeiro foi justa. O comentário de Martin aponta que a menção ao primeiro pai e aos porta-vozes que pecaram mostra que a rebelião era sistêmica. O castigo foi a consequência, mas a restauração, essa seria um ato de pura graça. Fazendo uma síntese, então, o capítulo 43 é essa jornada incrível. Mostra um Deus que redime não por mérito, mas por amor. E redefine a identidade do povo não pelo seu desempenho, mas pelo fato de que foram criados, escolhidos e chamados por um Deus fiel. Exatamente. O capítulo ilustra essa tensão que percorre toda a Bíblia, a soberana graça de Deus operando em meio à falha humana. A promessa está amarrada a quem Deus é, não ao que o povo fez. E fica o desafio final do texto, né? A coragem de não se prender às coisas passadas para enxergar a coisa nova. Isso levanta uma questão provocativa para nós. Em quais áreas da nossa vida, talvez, seja necessário deixar de focar no passado, seja em falhas ou até em glórias antigas, para verdadeiramente perceber e abraçar o novo que está surgindo bem à nossa frente. Que Deus abençoe todos os ouvintes.